Hello, amigas, tudo bem? Meu nome é Lorena Guerra e eu sou mãe dos gêmeos Matheus e Murilo. E já tem um tempo que eu tô prometendo lá no Instagram gravar o relato de parto. E hoje, finalmente, 4 meses depois, eu vim aqui fazer isso. Eu sempre quis ter um parto normal. Sempre quis ter um parto natural, na verdade, né? Porque a minha intenção era não ter analgesia, anestesia, nada. E quando eu descobri a gravidez, eu pensei, é agora, né? Mas aí eu descobri que eram gêmeos e já comecei a ficar com o pé atrás. Só que pesquisando, entrei em alguns grupos no Facebook, conversei com algumas mães de gêmeos e vi que ainda assim era possível ter o parto normal, mesmo estando grávida de gêmeos. Durante toda a gravidez eu fui perguntando aos médicos e eles falavam que era possível sim. Nos ultrassons, desde a 20ª semana, os dois estavam cefálicos. Então, assim, tava tudo perfeito e os médicos falavam que eu poderia ter um parto normal e lindo, maravilhoso e, tipo assim, não fácil, né? Porque parto não deve ser fácil quase nunca. Mas, assim, que era possível e que... E nunca no meu pré-natal citaram a cesárea. Nenhum dos médicos falou em fazer cesárea. Teve um que eu até perguntei e ele falou comigo assim que não tinha que conversar sobre isso, que eu só ia ficar sabendo se fosse necessário mesmo no dia. E era isso que eu queria ouvir, né? Porque era isso que eu já tinha estudado sobre o parto normal durante toda a gravidez e até antes e etc. Via vídeo de parto, nossa, era apaixonada. Então... Até que chegou uma semana que a minha pressão começou a subir. No início da gravidez, a minha pressão ficava 10/6, 11/7, assim no máximo. Durante, ela ficou 12/8. Aí, ela começou a ir por 13/9, e a médica mandou ficar de olho. Isso tudo eu já contei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. Enfim, aí eu fiquei internada por causa da pressão alta, também contei isso no outro vídeo, e fui liberada, fui pra casa. Só que, no mesmo dia que eu fui pra casa, que foi o dia que eu gravei esse vídeo que eu falei com vocês, dá até pra ver nele que eu tava muito inchada, muito inchada. À noite eu fui ver minha pressão e ela tava 17/12? E ela tava 18/13. 18/13. Aí eu pensei, meu Deus do céu, vou ter que voltar pro hospital, né? Eu ainda pensei em não voltar, por quê? Porque eles tinham falado comigo que na terça-feira, né, se minha pressão se mantivesse um pouco alta, eu ia voltar e meu parto ia ser induzido. E eu não tava aceitando aquela ideia na minha cabeça, porque pra mim o meu parto tinha que ser na hora que os meninos quisessem, do jeito que eles quisessem, assim... Eu ia esperar, entendeu? Pra mim, se eles saíssem daqui com 40 semanas, 41 tava ótimo. Mas, né, eu perguntei pros médicos lá e eles falaram comigo que era melhor induzir por causa do risco de dar pré-eclâmpsia, etc. Ficou todo um dilema moral na minha cabeça, mas eu acabei aceitando essa ideia porque, afinal, era melhor eles terem uma mãe, né, do que acontecer alguma coisa comigo e, né, eles ficarem aqui sozinhos. Só que nesse dia minha pressão subiu e eu tive que voltar pro hospital. E quando eu cheguei no hospital, a minha pressão estava muito alta e eles falaram comigo que a gente ia induzir o parto no dia seguinte. Beleza. Fiquei no hospital e me internaram. Quando foram me internar, eles iam me colocar num quarto que eu tinha ficado na outra vez que eu fui internada. E era um quarto, assim, muito movimentado, porque ele era... na área de pronto atendimento e no andar que acontecia os outros partos. Então, assim, tinha luz na minha cara a madrugada inteira, tinha mulher gritando, né, porque tava tendo bebê, a sala de pré-parto era do lado, a sala de parto era do outro lado. E lá era impossível dormir. Eu já tava com dificuldade de dormir por causa do tamanho da minha barriga, que estava gigante, né? Vou até colocar a imagem aqui. Mas, eu fui pedir à moça, né? Eu falei, o Arthur também pediu, falou... Não tem como colocar ela em um quarto melhor pra ela dormir, descansar, porque lá ela não consegue dormir, porque acende a luz a noite inteira, passa gente a noite inteira, conversa a noite inteira, etc. Só que não teve como, me colocaram lá mesmo. Eu não dormi. Quando chegou umas 3h30 da manhã eu consegui cochilar, só que 4 horas me acordaram, já com o comprimido na mão, falando, vamos começar a indução. E aí pronto. Pra quem não sabe, pra induzir o parto, eles colocam um comprimido dentro da vagina e aí ele vai acelerando a dilatação, né, fazendo você ter contração, etc. Aí colocou um, isso era 4 horas da manhã. 8 horas da manhã, colocou o segundo.
9, 10, 11, isso. Meio-dia colocou o terceiro. E aí, meio-dia, estouraram minha bolsa. Então era outra coisa que eu não queria, mas teve que acontecer. A bolsa foi estourada artificialmente. E aí, bicho começou a pegar, porque as contrações começaram a ficar muito forte, eu comecei a sentir dor. Eu já tava sentindo aquelas contrações que eu ficava assim, não conseguia nem falar na hora, eu apertava a mão, eu apertava o Arthur e ficava assim, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Porque tava doendo demais. Aí, eu não sei que horas mais ou menos que me levaram pra sala de parto. Eram umas 2, 3? 1h30, 2 horas mesmo. E assim, de meio-dia até 1h30, 2 horas eu fiquei ainda nesse quarto, né? Junto com outra menina que tava lá também. E aí, mais ou menos 1h30, 2 horas, me levaram pro quarto do parto, que era o quarto do jeito que eu pedi. Um quarto com banheira, com tudo preparado pro meu parto natural maravilhoso que eu estava esperando. Só que, cheguei lá, a dilatação tava 4 centímetros, né? Quando eu cheguei no hospital tava 2, aí nesse momento já tava 4. Aí fui pra lá e sentindo contração, entrei debaixo do chuveiro, fiquei debaixo do chuveiro sentindo dor, sentei numa cadeira lá de baixo, fiquei deixando a água cair nas costas e sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Eu tinha contratado um fotógrafo, né, Thiago Peter é o nome dele, depois vocês vêem lá no Instagram, porque ele tira umas fotos lindas de parto, mas enfim. Tinha contratado ele. E ele vai, né, quando a gente chega em 7 centímetros. Só que o que acontece? Eu tava em 4 centímetros e eu tava lá, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Não saía disso. Aí depois foi pra 6 centímetros. Aí eu já não conseguia mais ficar debaixo do chuveiro. O chuveiro tava me irritando uma quantidade, porque lá de baixo parecia que eu sentia mais dor ainda. E eu queria entrar na banheira, só que até esse momento, a enfermeira que tava comigo e a doula que tava comigo tinham pedido autorização e eles não tinham dado autorização pra entrar na banheira por ser um parto gemelar e porque precisava de mais monitoramento, caso eu entrasse lá. Beleza. Aí chegou 7 horas da noite e desde 6 horas todo mundo tava achando que o parto que a dilatação já ia acelerar e eles iam nascer. Tanto que a doula que tava lá, ela largava o plantão 7 horas. E chegou um momento que ela pensou, ai, acho que vai dar tempo de eu ver. Mas não deu, né? Chegou 7 horas, trocou a equipe, veio a outra enfermeira. E aí, essa hora eu já não tava mais aguentando sentir dor. Eu tava ficando desesperada, porque eu tava desde 4 horas da manhã induzindo. E aí foi que eu pedi a anestesia, mas não me deram, né? Me deram analgesia. Aí essa enfermeira, que é a Ari, que ela até aparece em um vídeo comigo, né? Ela falou comigo que eu poderia entrar na banheira, só que o que acontece? Eu tinha acabado de tomar a analgesia, e aí a agulha tava em mim, né? Então não podia mais, porque eu tava com acesso. Não podia mais entrar na água. E aí fiquei super chateada, porque eu sempre quis um parto na banheira. E eu achava mesmo que a banheira ia me ajudar, mas não pude, né? E aí continuei sentindo dor, e isso eu tava com 7 centímetros. Foi aí que a Ari teve a ideia da gente dançar. E foi aí que a gente gravou aquele vídeo que foi super viral lá no Instagram, etc, etc, etc. Vou até colocar aqui. Acabamos de requebrar o bumbum, a minha dilatação já estava total. Isso não sei que horas que era, acho que era umas 11 horas da noite. E aí eu comecei a empurrar, quando eu sentia contração eu empurrava, sentia contração eu empurrava. Tinha um banquinho assim oval, eu sentei nele e fiquei empurrando. Eu empurrei segurando no arco em cima da cama. Eu fiquei em todas as posições imagináveis, deitada, de 4, de lado, sentada, em pé, agachada, tudo quanto é tipo de posição eu fiquei. Eu entrei no chuveiro de novo? Não, não entrei. É porque eu não lembro direito, nessa hora eu já tava lá na Partolândia, lá, outro mundo, porque eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo. E eu tava sentindo muita dor, tomei outra analgesia, porque eu estava com muita dor. E isso, eu tava com a ocitocina ligada em mim, né, que pra quem não sabe é o que faz a contração aumentar. Isso eu tava com a ocitocina desde meio-dia, né, e a ocitocina dói, mas dói, meu Deus do céu, dói. Inclusive, se vocês tiverem a opção de não induzir o parto, não induzam, espere a hora, porque induzir dói demais. Enfim, empurrei, não saía de jeito nenhum e eu comecei a ficar desesperada, porque o Murilo não descia, ele tava na frente do Matheus, né, ele tinha que descer pra depois o Matheus descer.
Os dois estavam em posição favorável, mas ele não descia. Ele estava um pouco acima da onde ele devia estar, entendeu? E aí eu fazia força, mas ele não apontava. Só que quando a enfermeira Ari fazia toque, ela sentia a cabeça dele, só que ele estava mais longe do que deveria. E ele não descia por nada, mesmo eu fazendo força. Aí chegou umas 3 horas da manhã, eu já tava assim, cochilando, não tava aguentando mais fazer força, eu tava cansada. Já ia dar 24 horas que tava induzindo meu parto, eu não tava aguentando mais. Eu tava assim, cochilando, eu não conseguia mais fazer força pra fazer contração, ou pra empurrar quando eu sentia contração. Nossa, tava pra lá de Bagdá, não tava entendendo nada que tava acontecendo mais. E aí eu pedi, pelo amor de Deus, pra fazerem uma cesárea em mim, coisa que eu achei que eu nunca fosse falar na minha vida. E aí não fizeram na hora, né? Porque eu também não falei aqui, mas eu estava no Sofia Feldman. E lá é um hospital referência do parto normal e natural. Então eles não fazem cesárea à toa. Eles ficaram lá analisando, falaram com os médicos. E ficaram analisando lá meu caso. Só que o que aconteceu? Eles fazem uma reunião nos médicos. Aí fizeram uma reunião lá, a enfermeira, outros enfermeiros, os médicos, vários médicos, pra ver o que acontecia, o que fazia nesse caso. Peraí. Cortou? Passarinho. Ah, era um pássaro. E aí voltou o pessoal com o médico, que o nome dele era Lucas. Ele fez o toque em mim porque ele falou, deixa eu ver a posição desse menino, né? Que era o Murilo que tava na frente. Aí ele fez toque, o toque tava doendo demais, gente. Meu Deus, naquele ponto ali eu já tava sentindo dor pra tudo. E ele percebeu que, apesar dele estar de cabeça para baixo, né, apesar dele estar com a cabeça em posição cefálica, o corpo dele estava transversal. Então o ombro dele estava agarrando, ele não ia descer. Não ia descer tão cedo, já tinha muito tempo que a minha bolsa tinha sido estourada artificialmente, né, porque foi meio-dia, isso já era 4 horas da manhã. Então ele permitiu a cesárea. E aí eu já não sabia mais o que estava acontecendo, porque eu não sabia se eu queria cesárea, se eu queria normal. Só que eu não aguentava mais, então eu falei, meu Deus, obrigada por salvar minha vida. E fui para a sala de cirurgia. Chegando lá, me deram anestesia, né, para fazer a cirurgia. E eu já não sei mais nada que aconteceu. Eu via pouca coisa, pouca movimentação. Aí eu vi o Murilo, né, e mostraram pro Arthur e me mostraram ele. E aí eu já perguntei várias coisas, eu perguntei se ele tinha cabelo, se ele tinha todos os dedos, etc. E isso era 4h40. E aí depois o Matheus, que saiu 4h47, nasceu 4h47. Fiz as mesmas perguntas, vi os dois. Só que eu tava tão lesada que eu nem sei, eu não senti, sei lá, eu nem sei o que eu tava sentindo na hora. Porque eu tava muito, muito, muito abatida. Foram, limparam eles, vestiram roupinha, etc, etc, já me liberaram pro quarto e mandaram eles junto. O Murilo, que nasceu primeiro, nasceu com 2,640 e 45 centímetros. E o Matheus nasceu com 2,550 e 44 centímetros e meio. Eles foram direto pro quarto comigo, não tiveram nenhum problema respiratório, nada. O apigar deles foi excelente, se não me engano foi 9, não foi? 9,5. Assim, eles nasceram em perfeito estado, sabe? Eles não estavam em sofrimento nem nada. A cesárea foi indicada mesmo pelo médico por exaustão materna, porque eu já não aguentava mais fazer força. E foram pro quarto comigo. Aí que começa o problema, né? Maior problema. Porque quando chegou no quarto, foram fazer uma massagem na minha barriga, que é pro útero voltar a contrair, e eu senti um negócio no meio da minha perna. Tipo, eu tava com a perna aberta, assim, na cama, e eu comecei a sentir que tinha uma coisa aqui enchendo. E eu tava tremendo muito por causa da anestesia. Comecei que tinha uma coisa enchendo. Aí eu perguntei, o que é isso na minha perna? E aí levantaram um lençol e viram que tava saindo muito sangue. Já tinha uma poça de sangue no meio da minha perna. E aí começou a escorrer pelo lado da cama, né, amor? Tava saindo uns coágulos enormes. E aí, mais o quê? Porque essa hora eu já não sei. Eu achei que eu tava morrendo. E eu comecei a falar, amor, eu tô morrendo, amor, eu tô morrendo. E os meninos lá no bercinho do nosso lado. E o Arthur falava assim, não tá não. Mas ele tava com uma cara de desesperado que não adiantava ele falar que não tava. Porque eu percebi que eu estava morrendo.
E aí, Arthur? Essa parte eu não sei mais nada. Fala aí. As médicas, as enfermeiras, né? Começaram a correr para um lado para o outro, trazer remédio para pôr na sua veia. Aí as enfermeiras começam... Com a outra, meu Deus, isso é grave, não sei o quê. Aí ficaram as enfermeiras começaram uma correria, uma corria para um lado, outra corria para o outro, voltava com soro, voltava com medicação, uma falava com a outra, meu Deus, tá grave, não sei o que, quem tinha feito a massagem antes? Fui eu que fiz a massagem antes, mas não tava assim, e eu lá sem saber o que estava acontecendo, o Arthur sem saber o que estava acontecendo, escorrendo aquele sangue, saindo um tanto de coágulo, os meninos lá do lado. E eu já tava pensando assim, gente, o Arthur vai ter que criar esses meninos sozinho. E eu ficava, amor, eu tô morrendo, amor, eu tô morrendo. E as enfermeiras numa correria, perguntando quem fez o parto, pedindo pra chamar o médico urgente. E eu pensei, meu Deus do céu. E aí o Arthur perguntava o que estava acontecendo e elas falavam, não, não é nada não. Só que quando chegava longe, ela gritava outra, anda que é grave, anda que é grave. Aí ele ficou revoltado, xingou a moça, né, amor? Xingou assim, né? Falou, por que você não fala a verdade comigo? Porque aqui você fala comigo que não é nada, quando chega lá você fala que é grave e vocês arrumam uma correria. Aí, essa parte eu lembro, ela virou pra ele e falou assim, é porque ela não tá correndo risco, não é tão grave, mas a gente tem que andar rápido pra estabilizar, porque senão fica grave, tal. E isso, aquele rio de sangue lá debaixo de mim, eu toda mole, aí me pegaram nessa maca com lençol e me colocaram em outra, porque a maca tava toda ensanguentada, e tinham que me levar pra outro lugar, por causa do que tava acontecendo, e aí me levaram pra ala lá de, tipo, UTI materna, mas não é isso, é outro nome. Tipo uma ala de alto risco lá, materna, não sei o nome não. E aí eu tive que ficar lá, internada, né? E aí deixaram levar os meninos comigo, graças a Deus, né? Eles ficaram lá comigo, o Arthur também de acompanhante, mas eu fiquei lá sendo monitorada. Eu fiquei com os negócios tudo ligado em mim, um trem de pressão, de batimento cardíaco, etc. E acho que foi isso. Aí eu fiquei um bom tempo tremendo, que eu tava tremendo muito por causa da anestesia. Óbvio, não consegui levantar, eu tava morrendo de dor, eu tava muito cansada. Não consegui amamentar, o que eu queria mesmo era amamentar na primeira hora de vida, mas eles não colocaram em mim porque eu tava exausta. E apesar do meu leite já tá saindo, do colostro já tá saindo, eles não colocaram os meninos em mim por causa do meu cansaço, da exaustão. Eles foram mamar, foi de tarde, não foi? Foi de tarde que eles foram mamar a primeira vez. E acho que não aconteceu mais nada. Minha pressão continuou alta, eles ficaram me dando medicação pra diminuir e acho que só. Esse é o relato de parto mais bagunçado que as pessoas já ouviram na vida. Eu estou falando tudo bolado. Mas é porque eu não lembro, gente, direito. Tá tudo confuso na minha cabeça, que foi um dia muito louco. Mas enfim, foi isso. A gente ficou internado 2 dias, um dia inteiro, e no outro dia a gente foi liberado. Foi isso. A gente ficou 2 dias no hospital e fomos embora com os meninos, óbvio, e pronto. Mas a minha pressão continuou alta, eu tive que voltar lá uns dias depois, aí eu tive que ficar tomando medicação por um tempo e é só. Mais alguma coisa? Então é isso, gente. Perdão pela bagunça na hora de falar, é porque eu não lembro direito as coisas, como que aconteceram, a ordem. Por isso que eu precisei do Arthur aqui me ajudando, porque na minha cabeça tava tudo uma bagunça do dia. E depois eu conto mais, se você quiser saber alguma coisa, você manda aqui nos comentários que eu respondo. E só. Pra quem quer continuar acompanhando, né, o que eu sempre falo, vai lá no Instagram, acompanha a gente, que eu tô sempre lá, mostrando a nossa rotina, tá? É @Lorena e os Gêmeos. E continue acompanhando o canal. Beijo! Esqueci de falar, dê like, inscreva-se.